Olá, bem-vindos a um episódio da série Evolução Humana, aqui no canal Arqueologia e Pré-História, produzido em colaboração com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Você já parou para pensar o que é evolução? Meu nome é Mercedes Okumura, sou coordenadora do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos e hoje eu quero convidar você a entender um pouco melhor o conceito de evolução em termos biológicos. O estudo da evolução da vida é de especial importância para a biologia enquanto ciência, porque é o que dá sentido aos fenômenos biológicos de escala mais larga e que dá à própria biologia o estatuto de ciência histórica. Nosso objeto de estudo, que é a vida, teve origem na Terra há pouco mais de 4 bilhões de anos e desde então os seres vivos passaram por uma série de mudanças, incluindo extinções e especiações. É o estudo da evolução biológica que vai nos servir de fio condutor para entender tudo o que se passou ao longo dessa história. Nós, que estudamos a evolução, procuramos entender quais foram esses caminhos, os ramos que a vida percorreu e o porquê dela ter seguido por alguns caminhos e não por outros. Para isso, a gente se baseia tanto nas evidências materiais que restaram desse tempo passado, quanto em alguns experimentos que são possíveis de serem feitos em laboratório e que dão a essa disciplina um caráter empírico. Os episódios que se seguirão sobre paleontologia e arqueologia vão explicar melhor a vocês sobre como fazemos esse estudo empírico do passado evolutivo a partir de evidências materiais. Mas a mim, hoje, cabe falar dessas inferências que são passíveis de serem feitas a respeito da evolução da vida na Terra. Como mensurá-la, como pensá-la enquanto evento histórico e probabilístico. Pois bem, por mais que a gente saiba que a história da vida tem um início e se prolongue por uma dimensão de tempo linear e que é sujeita a todo tipo de contingência, isso não significa que ela seja completamente imprevisível ou indecifrável. E aí que entra essa ideia que eu escolhi ilustrar aqui como uma representação cíclica do tempo, um calendário com as estações do ano, fazendo uma oposição ao tempo linear, para tentar demonstrar graficamente que se pode supor que alguns processos que nós observamos hoje atuando na natureza tenham atuado também no passado. Quem sintetizou essa ideia muito bem foi Charles Darwin, que já havia observado diversas espécies domésticas de animais e de plantas e as suas variações possíveis. Darwin próprio criava pombos e tinha algum conhecimento do manejo de raças e do conceito de hereditariedade, ou seja, de que os filhos devem se parecer com os pais. Então, por exemplo, um bom criador de vacas vai preferir criar filhotes de uma vaca mansa que dá litros e litros de leite, porque ele supõe que os filhotes dessa vaca também serão mansos e, quando adultos, também darão bastante leite. Essa é uma regularidade que a gente observa na natureza, a semelhança dos filhos com os pais, e isso vale para diversas espécies, seja de animais ou de plantas. Quando Darwin teve a oportunidade de viajar pelo mundo a bordo do Beagle e ver toda a diversidade da vida em escala global, ele pôde então supor que aquelas transformações que ele via ocorrer ao longo do tempo nas espécies domésticas, como nos pombos, nas vacas e nos cachorros, poderiam ter acontecido na história da vida em escala global e por processos absolutamente naturais. Ao estudar atentamente os tentilhões coletados nas Ilhas de Galápagos, Darwin observou que os bicos das aves eram diferentes de acordo com sua ilha de origem, sendo adaptados ao tipo de comida que se encontrava em cada ilha. Ele conseguiu então articular os conceitos de variação, hereditariedade dessa variação e reprodução diferencial, de forma a criar o conceito de evolução biológica. Assim, para que a evolução biológica ocorra, é necessário haver 3 elementos. A variação entre os indivíduos de uma população é o primeiro deles. Essa variação pode ocorrer via mutação ou via recombinação quando existe reprodução sexuada.
O segundo elemento é a hereditariedade. À época de Darwin, ainda não se sabia de qual modo filhos poderiam herdar características dos pais. Atualmente, sabemos que genes são responsáveis pela hereditariedade dessas características. E o terceiro elemento é a reprodução diferencial. Indivíduos que apresentam características vantajosas e que são hereditárias contribuiriam de forma mais importante para as próximas gerações, podendo mudar as frequências de uma dada característica ao longo do tempo. É assim que Darwin viu a seleção natural agindo e as adaptações se originando naturalmente nos diferentes ambientes. O exemplo das Ilhas de Galápagos foi importante porque foi fácil perceber dele que o ambiente selecionou formas de bicos adequadas para cada tipo de alimento, facilitando a sobrevivência e a reprodução diferencial da prole em cada ilha. Ao mesmo tempo que uma grande semelhança na forma geral do corpo ainda era visível entre todos os tentilhões e sugeria uma ancestralidade comum entre eles, as diferenças nas formas dos bicos eram um sinal de que também deveria ter havido alguma mudança a partir de uma forma ancestral. E essa é a famosa imagem que Darwin teria desenhado em seu caderno, que ilustra graficamente essa ideia de origem comum e diversificação das espécies. Nós devemos nos lembrar, porém, que apesar do processo de seleção natural continuar acontecendo o tempo todo, e que por mais que ele seja capaz de explicar muitas das características que os seres vivos apresentam nos dias de hoje, esse processo da seleção natural não é a explicação para tudo que existe na natureza. A nossa sobrevivência é em parte dada pelas nossas características, ditas vantajosas, mas também é sujeita ao simples acaso. Sim, há algumas características que variam entre indivíduos sem que a seleção natural atue nelas, e a esse processo se dá o nome de deriva. Assim, um grupo de indivíduos de uma espécie pode estar muito bem adaptado ao seu ambiente e, de repente, ser extinguido por um evento catastrófico, por exemplo. Talvez seja mais fácil imaginar uma situação desse tipo quando lembramos da famosa história dos dinossauros que dominavam a Terra até o dia em que o meteoro caiu e nós mamíferos tivemos nossa chance. Espero que a explicação tenha sido útil para vocês e que tenha despertado gosto e interesse por essa área de estudos que é tão fascinante. Esse foi mais um vídeo da série Evolução Humana, produzido pela equipe do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP, em parceria com o Grupo de Divulgação Científica, Arqueologia e Pré-História. Deixe suas dúvidas nos comentários desse vídeo e futuramente a gente faz um vídeo só respondendo as perguntas de vocês. Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Evolução Humana aqui no canal Arqueologia e Pré-História, produzido em colaboração com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da Universidade de São Paulo. Você sabe a diferença entre arqueologia e paleoantropologia? E qual a diferença delas para a paleontologia? Eu sou o Juca e eu quero convidar você a entender as diferenças entre as ciências e especializações que lidam com o estudo do passado. Arqueologia, paleontologia e paleoantropologia. Esses são termos que às vezes causam muita confusão entre as pessoas. E o nosso objetivo no vídeo de hoje é esclarecer essas diferenças. Quem acompanha o nosso site, arqueologiaprahistoria.com, e quem acompanha aqui o nosso canal, já sabe exatamente o que é arqueologia há algum tempo. E sabe muito bem também por que ela é tão diferente de outras ciências que estudam o passado e de outras ciências que estudam a humanidade. Mas para quem ainda não conhece, aqui vai uma explicação bem resumida sobre essas diferenças e onde que o estudo da evolução humana entra nessas ciências que estudam o passado. Quando a gente fala de arqueologia, muitas pessoas associam qualquer estudo do passado a ela. Desde dinossauros, homenzinhos das cavernas, antigas civilizações e até mesmo a origem do planeta. Quando na verdade a arqueologia estuda basicamente a história da humanidade. Na verdade, a ciência que estuda o passado de forma mais profunda é a astronomia. Mais especificamente, uma área da astronomia conhecida como cosmologia.
que lida com a história e a evolução de todo o universo. Talvez você já tenha ouvido falar que quem olha para as estrelas está olhando para o passado, certo? Afinal, todo registro que a gente tem, além da Terra ou do nosso sistema solar, são imagens ou dados que produzem imagens referentes a algo que já aconteceu no passado. Afinal, a luz emitida por esses corpos celestes demora um certo tempo para chegar aqui no planeta Terra. Então o que a gente está vendo, na verdade, é uma luz que já foi enviada há muito tempo. Daí vem aquela medida que vocês já devem ter visto sendo utilizada em filmes, em séries, que os astrônomos também utilizam, que a gente chama de anos-luz. Quer dizer que se a gente fala que tem um planeta que foi descoberto a 5.000 anos-luz de distância do nosso planeta, quer dizer que a luz, as imagens que a gente tem daquela planeta foram criadas há 5.000 anos atrás. É a astronomia que busca entender a história e a evolução do universo e do cosmos como nós conhecemos hoje. E de acordo com esses estudos, o universo teria se originado há 13,7 bilhões de anos atrás, ou seja, é até aí que chegam os estudos da astronomia. Já quem estuda especificamente a história do nosso planeta, o planeta Terra, é a geologia. A geologia busca entender todos os processos de evolução do nosso planeta, desde a sua origem há cerca de 4,6 bilhões de anos, passando por todas as mudanças que ocorreram desde então até os dias atuais. Tudo isso com base no registro rochoso e sedimentar. Um passado bem mais recente do que aquele estudado pela geologia, mas ainda assim bem mais antigo do que aquele estudado pela arqueologia, é o passado estudado pela paleontologia. A paleontologia, infelizmente, é a ciência que é de longe a mais confundida com a arqueologia. Ainda hoje na mídia, nos jornais, muitas reportagens confundem a arqueologia com a paleontologia. Associam as descobertas de fósseis de seres vivos extintos à arqueologia. Quando na verdade os responsáveis por esses estudos, como o estudo de dinossauros, são na verdade os paleontólogos e não os arqueólogos. A paleontologia estuda a história da vida desde que ela surgiu há 3,8 bilhões de anos atrás. É a paleontologia e não a arqueologia que tem como seu principal objeto de estudo o registro fossilífero. Como a gente falou no começo do vídeo, a arqueologia está mais focada na história evolutiva da humanidade. Portanto, quando a gente fala em estudar a evolução humana, a gente está falando basicamente o mesmo que estudar a arqueologia. Mas existe um ramo dentro da arqueologia que se chama paleoantropologia, e ela é responsável pelo estudo da história evolutiva biocultural dos nossos ancestrais hominíneos. Essas espécies que nós sabemos que têm uma relação de ancestralidade com a gente são os que nós chamamos de hominíneos. A gente usa o termo hominíneo para se referir a todos esses ancestrais, até chegar no nosso ancestral em comum com os chimpanzés, que são os primatas vivos que têm a maior relação de parentesco com a gente. Se a gente considerar apenas os aspectos culturais, a arqueologia estuda a história evolutiva dos humanos até no máximo 3,3 milhões de anos atrás. Isso se considerarmos o registro mais antigo que temos para artefatos. Mas se a gente considerar o fóssil mais antigo conhecido da nossa linhagem hominíneia, a gente chega até 7 milhões de anos atrás. Mas se o ramo mais especializado em evolução humana dentro da arqueologia se chama paleoantropologia, ela não deveria ser um ramo da antropologia e não da arqueologia? Apesar do nome, o termo paleoantropologia é uma convenção bem antiga, quando os pesquisadores associavam qualquer estudo relacionado a humanos à antropologia. Mas hoje a arqueologia e a antropologia são na verdade áreas bem diferentes, com métodos e técnicas de estudos bastante distintos, com áreas de formação bastante distintas, inclusive com objetos de estudo distintos. Em termos cronológicos, a arqueologia estuda apenas o finalzinho da história da vida na Terra, já que os seres humanos surgiram há pouquíssimo tempo no planeta, se considerar toda a história do planeta. Por outro lado, a arqueologia estuda um passado muito mais profundo se comparado a outras ciências que têm um foco de estudo na humanidade, como a antropologia, por exemplo, que tem um foco no estudo de grupos humanos vivos, ou mesmo a história, que além de ter métodos e técnicas bem distintos de estudar o passado da humanidade, ela tem um foco principal em documentos escritos, não estudando muito mais do que 5.000 anos no passado. Daí a importância que os arqueólogos têm em dominar o básico de geologia, paleontologia, biologia, para poder entender todo o contexto ambiental em que viviam os nossos ancestrais. Principalmente se a gente considerar que muitos dos nossos ancestrais hominíneos viveram em contextos ambientais bastante diferentes daqueles que a gente vive hoje, já que o planeta passou por muitas mudanças desde então. Esse foi mais um episódio da série Evolução Humana, produzido pelo Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, em parceria com o canal de divulgação científica Arqueologia e Pré-História. Se você ficou com alguma dúvida, deixa sua pergunta aqui nos comentários aqui embaixo.
que mais pra frente a gente faz um vídeo só respondendo as perguntas de todos vocês. Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Evolução Humana aqui no canal Arqueologia e Pré-História, produzido em colaboração com o Laboratório de Estudos Evolutivos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Você sabia que cientistas como arqueólogos, geólogos, paleontólogos trabalham com um sistema cronológico diferente daquele que a gente está habituado de antes de Cristo, depois de Cristo? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, no período Jurássico, quando viveu aquele monte de dinossauros. É verdade. Mas você talvez não tenha ouvido falar tanto no Mioceno ou no Pleistoceno, que foi um período em que os primatas que deram origem à nossa linhagem hominínia surgiram. Eu sou o Juca, sou arqueólogo, sou do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos e estou aqui para convidar vocês a entender mais sobre como funciona a escala do tempo geológica. Hoje a gente vai falar como a geologia definiu vários períodos na história do planeta Terra e como é que esses períodos foram definidos. Por causa das rochas mais antigas já registradas no planeta Terra, sabemos que o nosso planeta tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Portanto, a escala do tempo geológico começa ali, a 4,6 bilhões de anos, e vai até hoje, até os dias atuais. No entanto, o planeta passou por muitas mudanças ao longo desses bilhões de anos. Essas mudanças afetaram tanto a forma dos continentes, a posição deles no planeta e até mudanças no relevo, o que inclui o surgimento e desaparecimento de rios e montanhas e até mudanças ambientais que levaram ao aparecimento e desaparecimento de espécies. Muitas dessas mudanças ficam registradas nas rochas, nos fósseis, que dizem pra gente quando essas mudanças ocorreram. E nos dizem também por quanto tempo o planeta ou uma parte do planeta se manteve estável antes de alguma grande mudança ocorrer. É com base nessas mudanças que os geólogos identificam éons, eras, períodos e épocas. Ou seja, cada divisão segue uma série de eventos que causaram alguma mudança no planeta. Alguns exemplos são grandes formações rochosas, fósseis de seres vivos, extinções que aconteceram no planeta, entre outros. Todas essas divisões, quando definidas, formam aquilo que a gente chama de escala do tempo geológico. Quando a gente fala em bilhões de anos, é meio difícil para a gente entender, porque é uma escala de tempo muito grande. Então, para entender melhor quando é que aconteceu cada um dos eventos que eu vou citar aqui nesse vídeo, a gente vai tentar entender também como que seria isso se a gente comprimisse toda a história do planeta Terra em um ano. Fazendo essa comparação, então é como se a Terra tivesse surgido no dia 1º de janeiro e hoje, nesse instante, a gente estaria comemorando o nosso Réveillon. A escala cronológica utilizada pelos cientistas é dividida em éons. Cada éon é subdividido em eras. Cada era subdividida em períodos. E cada período dividido em épocas. Por exemplo, o período que compreende a formação do planeta Terra até o surgimento dos primeiros seres vivos é um éon chamado Adeano. E o período em que a vida surgiu na Terra é há cerca de 3,8 bilhões de anos. Comparando com o nosso calendário que comprimiu tudo em um ano, a vida surgiria na Terra lá pelo dia 2 de março. As primeiras formas de vida, então, surgem entre os próximos 2 éons, que são o Arqueano e o Proterozoico. Em seguida, vem um éon conhecido como Fanerozoico, que começa cerca de 541 milhões de anos atrás e dura até hoje. Pensando quando surgem os primeiros peixes, se a gente comparar com o nosso calendário comprimido em um ano, os primeiros peixes vão surgir lá para a segunda metade de novembro. O Fanerozoico ele é dividido em 3 eras: o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Essas 3 eras são caracterizadas pela grande diversidade de formas de vidas que existiram aqui no planeta Terra. As divisões entre essas eras foram realizadas com base na identificação que paleontólogos e geólogos fizeram das grandes extinções que aconteceram no planeta. Por exemplo, no final do Paleozoico aconteceu uma extinção gigantesca que acabou com cerca de 95% das formas de vida do planeta Terra. Todo mundo morreu! Incluindo a extinção, aí, por exemplo, de alguns fósseis bem famosos, como os trilobitas. Essa grande extinção ficou conhecida como extinção permo-triássica, e ela ocorreu há cerca de 250 milhões de anos atrás. No nosso calendário, essa extinção teria ocorrido lá por volta do dia 11 de dezembro, já estamos chegando no final do ano.
A causa dessa extinção até hoje não está muito clara, mas o mais provável, de acordo com os cientistas pelos seus estudos, é que uma série de vários eventos juntos aconteceram para ter causado isso, como quedas de meteoros, grandes erupções vulcânicas e uma série de mudanças ambientais, incluindo aí aumento e diminuição do nível do mar. São vários fatores que podem ter causado essa grande extinção. A era seguinte é a Mesozoica, que é dividida em 3 períodos. Esses 3 períodos são o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Se você por acaso começou a pensar em dinossauro quando eu falei esses nomes, não é por acaso, é durante a era Mesozoica, durante os 3 períodos que os dinossauros viveram. Welcome to Jurassic Park. No final do período Triássico também aconteceu mais uma extinção em massa, só que em proporções menores do que a anterior. Apesar dos dinossauros já estarem existindo, foi só com essa extinção, no final do Triássico, que permitiu que os dinossauros finalmente dominassem o planeta, entre o período Jurássico e o Cretáceo. Mas como muitos de vocês já devem estar sabendo, os dinossauros também foram extintos. E essa extinção em massa aconteceu lá no finalzinho do Cretáceo, quando um meteoro gigantesco atingiu o planeta Terra, ali naquela região da Península de Yucatán, no México. Isso aconteceu há 65 milhões de anos atrás. Comparando com aquele nosso calendário comprimido de um ano, hoje já é dia 26 de dezembro, quando os dinossauros foram extintos. O Natal foi ontem. A explosão causada pela queda desse meteoro é comparada a dezenas de bombas atômicas concentradas em um mesmo lugar. Essa extinção em massa ficou conhecida como Cretáceo-Paleógeno, e acabou com cerca de 75% da vida na Terra. Apesar das grandes alterações que a queda desse meteoro causou no planeta Terra, como mudanças ambientais e até a extinção de várias espécies, alguns dinossauros ainda sobreviveram e deram origem, ao longo do tempo, às aves que conhecemos atualmente. E foi só graças a essa grande extinção que os mamíferos finalmente tiveram a oportunidade de dominar o planeta. Ou seja, que se não fosse a extinção dos dinossauros, provavelmente a gente nunca teria surgido. Essa extinção marca a divisão entre a era Mesozoica, que foi a dos dinossauros, e deu origem à era Cenozoica, que começou há 65 milhões de anos e dura até hoje. Nesse sentido, se a gente comparar com o nosso calendário comprimido anual, toda a era Cenozoica está ali comprimida entre o pós-natal e o Réveillon. A era Cenozoica é dividida em 3 períodos: o Paleógeno, o Neógeno e o Quaternário. Mas os arqueólogos, na verdade, só focam suas pesquisas no período Neógeno e no Quaternário. Principalmente no período Quaternário, pois é ali no período Quaternário que acontece toda a história da humanidade. O Neógeno ele é dividido em apenas 2 épocas, o Mioceno e o Plioceno. O Mioceno começa há 23 milhões de anos atrás e acaba em 5 milhões de anos atrás. E é lá só no finalzinho do Mioceno que estão os mais antigos registros de hominíneos. Ou seja, é muito provável que seja ele também no final do Mioceno que a nossa linhagem dos hominíneos se dividiu daquela, dos chimpanzés e dos bonobos. Considerando aquele nosso calendário comprimido em um ano, a gente já está no dia 31 de dezembro e já passamos da hora do almoço. No final do Mioceno, o planeta Terra ele já está, na verdade, muito parecido com aquele que nós temos hoje, com a forma dos continentes, relevo, ambiente. Talvez uma grande diferença seja que nessa época ainda existia aquilo que a gente chama de megafauna, os mamíferos gigantes que habitaram o planeta Terra. O Plioceno, que vem logo após o Mioceno, ele está comprimido num período de tempo desde 5,3 milhões de anos atrás até 2,6 milhões de anos atrás, que é justamente o período onde viveram alguns dos nossos ancestrais hominíneos, como aqueles do gênero Ardipithecus e Australopithecus. E há 2,6 milhões de anos começa o período Quaternário. E aí já são 7 horas da noite do dia 31 de dezembro no nosso calendário anual. A gente está se preparando para o Réveillon. O período Quaternário ele é muito bem marcado por uma série de eras glaciais. Ou seja, isso quer dizer que por muitas vezes o planeta ficou muito frio. Foram eras do gelo. E muitas vezes essas eras do gelo demoravam mais de 100 mil anos para acabar. E não é apenas o Quaternário que começa há 2,6 milhões de anos. É ali há 2,6 milhões de anos que temos pela primeira vez o registro de conhecimento sendo transmitido de forma sistemática entre primatas de uma mesma espécie. Aqui a gente está falando das evidências mais antigas de artefatos de pedra lascada, que eram produzidas em grande quantidade a partir daquele período. E ali a gente está falando do Homo habilis,
O Homo sapiens ele só vai surgir há cerca de 200 mil anos atrás. No nosso calendário comprimido faltam só 20 minutos para meia-noite. Todas aquelas eras glaciais que a gente estava falando aconteceram em um período específico do Quaternário, o Pleistoceno. Com o final da última era glacial começou o segundo período, o Holoceno, que nós vivemos atualmente, que começou há cerca de 12 mil anos atrás. Foi durante o Pleistoceno que ocorreu quase toda a história evolutiva humana antes do Homo sapiens, incluindo aí o domínio do Homo sapiens sobre todas as outras espécies hominíneas. Com o final do Pleistoceno também vem uma extinção em proporções bem menores, aquelas que a gente já citou, que foi a extinção da megafauna, sobrando aí apenas alguns poucos mamíferos de grande porte, como ursos, girafas, elefantes e até aqueles grandes felinos como leões e até as onças aqui no Brasil, por exemplo. Diferente do Pleistoceno, onde houve uma grande mudança ambiental, entre períodos de glaciação e interglaciação, que eram os períodos mais tropicais, por assim dizer, quando o planeta estava mais quente, o Holoceno tem sido marcado por uma razoável estabilidade climática. E também ali, há 12 mil anos atrás, entre a transição entre o Pleistoceno e o Holoceno, já faltando um minutinho para meia-noite no nosso calendário anual, que finalmente começa a surgir a agricultura, as primeiras indústrias além da indústria de pedra lascada, como a indústria cerâmica, a indústria de pedra polida. Nesse período, na verdade, já tinha gente aqui no continente americano, mas foi só ali, no final da última era glacial, apesar de já ter gente aqui no continente americano, que finalmente começou a chegar mais gente e tornar uma ocupação muito mais densa no continente americano. E é lá para metade do Holoceno que começam a surgir as primeiras sociedades complexas, a escrita em algumas partes do mundo. E é a partir daí que dá início àquele período que também é estudado não apenas pelos arqueólogos, mas também pelos historiadores. E como vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores, quem estuda todo esse período, independente se é um período que também é estudado pela história, também é estudado pelos arqueólogos, só que a gente estuda os materiais. Outras formas de vida que não sejam relacionadas aos humanos ou hominíneos são estudados pelos paleontólogos. Com alguma frequência, dependendo das descobertas realizadas pelos cientistas, essa escala do tempo geológica ela é modificada, mesmo que apenas levemente. Isso que a gente chama de escala do tempo geológico, na verdade, em termos mais acurados cientificamente, é o Gráfico Cronoestratigráfico Internacional, que é atualizado pelo menos uma vez por ano, sempre pela Comissão Internacional de Cronoestratigrafia. Inclusive já existe até uma discussão, isso já vem de alguns anos, de mudanças mais drásticas nesse gráfico, que defende que, na verdade, o Holoceno já acabou, a gente já estaria numa terceira época do Quaternário chamado Antropoceno. A justificativa para isso é que nós, humanos, já causamos tantas mudanças no planeta que isso já justificaria a mudança de um novo período geológico. Nos próximos vídeos a gente vai falar muito mais sobre Mioceno, Plioceno e Quaternário, porque são durante esses períodos que se passa toda a história da humanidade. Então é bom para todo mundo que está assistindo lembrar o que é o Mioceno, Plioceno e Quaternário, para saber de que período a gente está falando quando a gente menciona essas palavras. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Arqueologia para a História, da série Evolução Humana, produzido pelo canal Arqueologia para a História em parceria com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos. E mais uma vez, se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar ela aqui nos comentários aqui embaixo, que mais pra frente a gente vai fazer só um vídeo respondendo as perguntas de todos vocês, desde lá do primeiro vídeo.